A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 18, diz: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Senhor, estamos aqui neste momento, ó Pai, para meditar na Tua Palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento. Fale com cada um de nós nesse momento, Senhor, e que o Teu Espírito Santo, Pai, venha nos revelar a Sua Palavra e nos transformar, conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. É em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Esta carta, irmãos, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto, uma igreja que ele fundou em suas viagens missionárias. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons, praticamente todos os dons. Isso o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 1, no verso 5, ele diz: Porque em tudo fostes enriquecidos nele, ou seja, em Cristo, em toda palavra, em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então era uma igreja rica em Cristo, rica em dons espirituais. Mas o que nos chama a atenção é que não era uma igreja perfeita. No verso 10, o apóstolo Paulo diz: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Isso significa, irmãos, que a igreja de Corinto era uma igreja que os irmãos ali não diziam todos uma mesma coisa. Era uma igreja em que havia dissensões entre os irmãos. Era uma igreja que não era unida. Era uma igreja que não caminhava no mesmo sentido e que não tinha um mesmo parecer. Mas observe que os dons foram derramados sobre essa igreja, porque assim o Senhor faz. O Senhor escolhe derramar da tua graça, dos seus dons. Ele escolhe a quem Ele quer. E nós nunca devemos contestar isso. Mas o que me chama a atenção é que uma igreja tão rica em dons também era uma igreja que tinha muitos problemas. Assim também, irmãos, somos nós. Não somos diferentes ou tão diferentes assim dos coríntios. Pode ser que Deus nos chamou para uma determinada obra. Pode ser que Deus me chamou, pode ser que Deus tenha te chamado para fazer alguma coisa para a glória do seu nome. Mas isso não significa dizer que somos perfeitos. Pode ser que Deus tenha me capacitado, tenha te capacitado com algum dom, mas isso não significa que nós somos perfeitos. Por isso,
precisamos vigiar, precisamos tomar cuidado. Olha só o que Paulo diz no verso 11: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Verso 13: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Ou seja, irmãos, aquela igreja era uma igreja que se espelhava em alguns homens, em alguns líderes da igreja. Eles estavam muito mais preocupados em se espelhar nos homens do que no próprio Senhor Jesus. Sabe, às vezes nós também somos traídos pela nossa própria consciência e muitas vezes, sem que até mesmo percebamos, acabamos idolatrando coisas, pessoas, e acabamos nos esquecendo do Senhor de toda a glória, aquele que é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. A palavra de Deus diz que é para Ele, por causa dele, para ele, são todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, a nossa própria vida pertence a Jesus Cristo. Fomos criados para a honra e para a glória do seu nome. Fomos criados para glorificá-lo, para exaltá-lo, para testemunhar do que ele tem feito em nossas vidas. Aqui no verso de número 17, o apóstolo Paulo diz: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Sabe, irmãos, eu estava meditando aqui nesse texto, e assim também como diz o apóstolo Paulo, né, a convicção que ele tinha, porque foi chamado pelo Senhor, sabe, assim também nós precisamos ter essa convicção. Deus não chamou a cada um de nós simplesmente para batizar ou para falar em sabedorias de palavras. Sabe, muitas vezes nós começamos uma jornada com Cristo e aí parece que nós vamos crescendo na fé, e assim como uma criança vai crescendo e quando ela atinge muitas vezes a adolescência, ela começa a se distanciar do seu pai. Ela já não anda mais pelos mesmos lugares que o pai ou que a mãe anda. Ele já não quer frequentar mais as festinhas que os pais os levavam antes. Eles se sentem mais independentes de seus pais. Sabe, muitas vezes nós somos assim. Nós somos filhos, né, que um dia fomos encontrados pelo nosso Deus, pelo nosso Pai. E aí às vezes nós começamos a crescer e nos esquecemos
que da nossa origem, do cuidado do Pai, sabe? Nos esquecemos do nosso chamado, passamos por cima de tantas coisas e fazemos vã a cruz de Cristo. Mas Paulo diz aqui: eu fui chamado para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não faça vã. Não se faça vã. E aí ele entra no versículo que nós lemos: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu me lembro muito bem quando eu me converti ao Senhor Jesus. Meus amigos, as pessoas que me cercavam, que estavam ao meu redor, muitas vezes as pessoas do bar que eu frequentava, das esquinas, das casas, dos amigos, depois que eu conheci o Senhor Jesus e passei a servi-lo, a adorá-lo, passei exclusivamente a dedicar a minha vida a Ele, essas pessoas se afastaram de mim. E interessante que eles sempre diziam: o que aconteceu com você? Você ficou louco? Você é louco? Vai viver a sua vida, vai aproveitar a sua juventude, vai aproveitar. Aproveita que você é novo. Para com esse negócio de ficar indo para a igreja, de ficar orando, de ficar lendo a Bíblia. Vai se divertir. Eram essas as palavras que eu ouvia. E aí eu me lembrei desse versículo aqui de 1 Coríntios 18 que diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem. As pessoas acham loucura. Sabe, alguém pode achar loucura você orando, vendo você orar, vendo você ler a Bíblia, vendo você se santificar, se guardar do pecado, evitar o pecado, vendo você perdoar, vendo você amar as pessoas. Sabe, muitas pessoas vão achar isso loucura. Mas lembre-se da parte B desse versículo: mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. O que aconteceu com nós, o que aconteceu conosco, é que o poder de Deus nos transformou. O poder de Deus poderoso. O poder é poderoso para nos transformar, para nos fazer novas criaturas. É isso que Jesus fez. É isso que a crucificação, a sua crucificação e a sua ressurreição nos proporcionou: vida e vida com abundância. Pense nessas coisas, medite nessas palavras, deixe que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Deixe que o Espírito Santo de Deus ministre essa palavra ao seu coração. Porque simplesmente essa palavra não é minha, é a palavra de Deus. Deus te abençoe e até a próxima.